E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aprofundar, tipo, mergulhar de cabeça na tensão que está rolando na América Latina. Eu sei. A gente vai focar nas ações do Maduro Aham. e como tudo isso está respingando no Brasil e na Colômbia. É. A gente tem um monte de fontes para analisar. Sim. Notícias, artigos de especialistas, a gente foi atrás de tudo. A ideia é te mostrar como essa situação é complexa, cheia de nuances e quais as possíveis consequências. É isso aí, a gente vai te guiar por esse labirinto geopolítico, tipo, te mostrar os pontos-chave. Te ajudar a entender o que está em jogo. Exato. Então, bora começar com o que rolou na fronteira. Venezuela e Brasil. Isso, Venezuela e Brasil. Hum. O Maduro resolveu fazer exercícios militares, com tanques e soldados e sei lá mais o quê. Bem na nossa cara. É, tipo, na nossa cara. Deu até um frio na barriga vendo as imagens. É essa movimentação toda. Apesar de não ter ultrapassado a fronteira, né? Oficialmente, né? Mas foi vista como uma provocação, uma demonstração de força. Foram. E o Brasil reagiu como fechando a fronteira, né? Fechou. Imagina um perrengue para quem vive na região. Nossa, total. Depende da fronteira pra tudo, né? Para trabalhar, estudar, visitar a família. A justificativa oficial foi segurança nacional. Uhum. Que faz sentido, mas a gente viu uma reação, tipo, bem contida do governo Lula. Será que essa política de apaziguamento com Maduro ainda é a melhor estratégia? Boa pergunta. Fica a questão. Mas a treta não parou por aí, né? A Força Aérea Venezuelana também resolveu dar um rolê. Perto da fronteira com a Colômbia. Isso, mais precisamente na região de Catatumbo. Que já é um barril de pólvora. Muita gente não sabe, mas essa área já é um barril de pólvora por causa da violência. Entre grupos armados. Exato. A situação em Catatumbo é crítica. Tipo... Milhares de pessoas deslocadas, assassinatos. Nossa. E a presença forte do ELN. Que é? Um grupo guerrilheiro que, segundo alguns especialistas, tem apoio do governo venezuelano. Olha só. E para aumentar ainda mais a tensão. Parece que o Diosdado Cabelo deu as caras por lá. É o braço direito do Maduro. Isso. Essa informação ainda não foi confirmada oficialmente. Sei. Mas se for verdade, aumenta a suspeita de que a Venezuela tá metendo o bedelho nos conflitos colombianos. Entendi. E no meio de toda essa confusão, o que o presidente da Colômbia faz? Gustavo Petro. Até Pega um avião e vai pro Haiti. me explica essa. Pois é, a viagem do Petro gerou muita polêmica. Porque... A Colômbia está enfrentando uma crise de segurança braba. E muita gente viu essa viagem como uma perda de tempo, sabe? Uma distração. Sei. E ele foi no Twitter se justificar, né? Foi. Disse que está em contato com Maduro. Tentando resolver a situação na fronteira. Mas a pergunta que fica é, será que dialogar com Maduro é a solução? Será que ele realmente quer resolver a crise? Ou só está interessado em desestabilizar a região? Fica a dúvida. Essa é a grande questão. E para piorar, o Petro resolveu soltar o verbo. Fez umas declarações polêmicas. Sobre os EUA, comparando o novo governo americano ao regime nazista. Que doideira. Essa comparação foi pesada. E pode gerar um atrito diplomático feio. A gente sabe que os EUA não levam desaforo para casa, né? Não levam. Essa declaração repercutiu na mídia internacional, né? Mas... Afinal, comparar um governo democrático com o regime nazista no mínimo. polêmico. Sem dúvida. Muitos analistas criticaram a fala do Petro. Disseram que foi um exagero, um erro diplomático. Porque... E a gente precisa lembrar que, por mais que as políticas americanas sejam criticadas, comparar com o nazismo é outra história. É essa comparação. Por mais polêmica que seja. Toca em feridas históricas, né? Será que o Petro quis a mosteiria ele... jogar essa bomba no ventilador para desviar o foco da crise na Colômbia? Sei lá. Pode ser uma estratégia, né? Enquanto todo mundo discute essa comparação com o nazismo. Ninguém está prestando atenção no que realmente importa. Exato, o que está acontecendo na fronteira. E a gente não pode esquecer que a Colômbia já tem um histórico de conflitos internos, né? Tipo... Grupos guerrilheiros, paramilitares. Ah, A crise com a Venezuela só piora tudo. piora muito. A gente tem que lembrar do IELN, que a gente já mencionou. Mas também tem as dissidências das Farc que continuam atuando na região. O cenário é bem complicado. E no meio dessa confusão toda, quem acaba pagando o pato é a população civil. Sem dúvida. Deslocamentos forçados, violência, falta de acesso a serviços básicos. É uma crise humanitária que precisa ser levada a sério. Total. E o Brasil também sente o impacto dessa crise, né? Claro. Principalmente com... Um aumento do fluxo de imigrantes venezuelanos. O Brasil tem recebido um número enorme de venezuelanos. Fugindo da crise no seu país.
E isso coloca uma pressão enorme nos serviços públicos, né? Enorme. Sem falar nos desafios de integração. Social e econômica. Integrar essa galera toda não é fácil. Não é. E tem a questão do crime organizado também, né? Essa é outra questão importante. Crise na Venezuela. Meio que abre espaço para a atuação de grupos criminosos na região. Com certeza. O tráfico de drogas, armas, pessoas, tudo se intensifica em cenários de instabilidade. E isso afeta a segurança de todo mundo, né? De todos os países da região. A gente precisa se ligar nisso. É um problema que exige, uma solução em conjunto. Concordo. Os países da América Latina precisam se unir para encontrar uma saída para essa crise. A crise na Venezuela não é um problema só da Venezuela. Exato. É um problema da região. É um problema de todos nós. E a solução precisa ser regional. Com a participação de todos os países afetados. Isso aí. E a comunidade internacional. Qual o papel dela nessa história toda? Bom, a comunidade internacional tem se mobilizado de diferentes formas, né? Alguns países, como os EUA e a União Europeia, apostaram em sanções econômicas. Ao regime de Maduro. Isso. Para tentar forçar uma transição democrática. E essas sanções têm funcionado? Essa é uma pergunta difícil. É. Alguns analistas acreditam que, na verdade, as sanções acabam prejudicando mais a população venezuelana. Do que o próprio regime. Outros defendem que a pressão econômica é a única forma de forçar o Maduro a negociar. De botar ele na mesa de negociação. Entende que parece que não tem uma resposta fácil para essa crise. Não tem. E enquanto isso, quem sofre é o povo venezuelano. Sem dúvida. É importante a gente lembrar que, por trás dos números, das estatísticas, existem pessoas reais sofrendo com essa crise. Verdade. É uma situação que exige Compaixão, solidariedade. A gente precisa se colocar no lugar deles. E voltando ao Petro, a gente viu que ele tem criticado bastante o EUA, né? Bastante. Não só com aquela declaração sobre o nazismo, mas com outras críticas também. A política externa americana. Na América Latina. O Petro tem um histórico de críticas aos EUA. Desde a época em que era guerrilheiro. Nossa. Ele se posiciona contra a intervenção americana na região. E defende uma América Latina mais independente. Entendi. Mas essa postura anti-americana pode acabar gerando atritos com o governo americano, né? Sim, com certeza. A gente precisa ficar de olho para ver como essa relação vai se desenrolar nos próximos meses. Essa tensão diplomática pode ter consequências bem negativas para a Colômbia. Tanto na área econômica quanto na área de segurança. Sim. E para a gente entender melhor a complexidade da crise venezuelana, a gente precisa olhar para dentro do país. É verdade. Como é que está a situação por lá? A situação na Venezuela é crítica. A crise econômica e social se aprofunda cada vez mais. Falta de alimentos, medicamentos, produtos básicos. Nossa. A inflação está altíssima, o sistema de saúde está em colapso. Que situação. É de cortar o coração ver as imagens, né? De venezuelanos. Fugindo do país. Em busca de uma vida melhor. É uma tragédia humanitária. Milhões de venezuelanos já deixaram o país. Caramba. E esse número só aumenta. E essa migração em massa. Impacta os países vizinhos, né? Totalmente. Tem que lidar com o desafio de acolher e integrar esses refugiados. É uma responsabilidade enorme. E a gente precisa cobrar da comunidade internacional. Uma ação mais efetiva para ajudar a Venezuela. Concordo. A superar essa crise. A solidariedade internacional é fundamental para ajudar a Venezuela a sair dessa situação. A gente precisa pressionar os líderes mundiais. Aqui. Porque eles encontrem uma solução. Que garanta a paz, a democracia, o bem-estar do povo venezuelano. É isso aí. Nossa, a gente viu tanta coisa nesse deep dive, né? A crise na Venezuela tem tantas camadas. Começando pela situação interna, a crise econômica, a repressão, a galera fugindo do país. E a gente viu também as consequências para a região, né? O impacto no Brasil e na Colômbia, a questão da segurança, a migração. E não podemos esquecer da geopolítica, né? A Venezuela virou um palco de disputa entre EUA, Rússia, China. A situação é complexa. A gente precisa analisar todos esses aspectos para entender a crise como um todo, né? E qual tem sido o papel da comunidade internacional? O que os outros países têm feito para tentar resolver essa situação? Bom, a comunidade internacional tem se mobilizado de diferentes maneiras. Uns países, tipo os EUA e a União Europeia, implementaram sanções econômicas. Contra o regime do Maduro. Isso, buscando pressionar por uma transição democrática. E essas sanções, será que tiveram algum efeito? Aí as opiniões se dividem. Tem analistas que argumentam que as sanções só pioraram a crise econômica e acabaram prejudicando a população sem enfraquecer o regime do Maduro. E qual que é a posição dos países latino-americanos em relação à crise? Aí varia bastante, sabe?
Tem países como o Brasil e a Colômbia que defendem uma solução negociada com a participação de todos os atores políticos da Venezuela. Entendi. Outros países, como o ZUE, defendem a saída do Maduro do poder e a realização de novas eleições. Você, não tem um consenso sobre a melhor forma de lidar com a crise, né? Essa falta de consenso entre os países da região, da comunidade internacional, acaba dificultando a busca por uma solução. Enquanto isso, quem sofre é o povo venezuelano. Exato. É uma crise humanitária que exige uma resposta rápida da comunidade internacional. A gente espera que os líderes mundiais consigam encontrar uma solução, né? Solução pacífica, duradoura, que garanta o respeito aos direitos humanos e a democracia na Venezuela. Com certeza. E nós aqui do Deep Dive vamos continuar acompanhando tudo de perto, trazendo para vocês as últimas notícias e análises. É isso aí. Esperamos que vocês tenham curtido esse mergulho com a gente, né? É um tema complexo, importante. A gente se vê na próxima, pessoal. Fiquem ligados no Deep Dive para se manterem bem informados sobre os acontecimentos que impactam o mundo.